Fala galera, vamos então para a nossa aula número 4. Nós já aprendemos aí na primeira aula como usar o site do Bible Ark, criar o login. Depois nós vimos na aula 2 sobre o que é uma proposição. Nós vimos que a proposição é uma afirmação sobre algo, né? uma sentença que um significado. E nós vimos também que ela tem sujeito e predicado, ainda que implícito. Nós vimos aquela dica de quando nós vemos um novo verbo, provavelmente nós temos uma nova proposição. Então vimos algumas coisas sobre o que é uma proposição. E então nas aulas seguintes nós temos aprendido sobre como conectar as proposições, quais são as relações lógicas entre as proposições. E nós aprendemos que essas relações podem ser coordenadas quando as proposições são independentes, ou elas podem ser subordinadas quando elas têm uma dependência e a oração, a proposição subordinada, ela afeta e depende da proposição principal, tá certo? Então, nós vimos isso e nós começamos a ver então que tipo de relação coordenada nós temos, vimos que tipo de relação subordinada nós temos, vimos na aula passada a relação subordinada por reafirmação, e hoje nós vamos aprender mais um pouco, mais algumas categorias de relações subordinadas, tá certo? São muitas categorias, mas não se preocupe, elas são diferentes, às vezes tem alguma similaridade, mas com o tempo e com a prática você vai pegando o jeito. Não se preocupe demais, claro, preste atenção, aprenda, mas não se preocupe demais, que são muitas categorias. Vai aprendendo aos pouquinhos, praticando, e com a prática você vai pegando o jeito e vai lembrando das que tem. Então, seu papel agora é concentrar nessa aula, aprender sobre as relações subordinadas de uma nova categoria agora, se familiarizar com elas, e à medida então que você for usando todas essas categorias, vão fazendo cada vez mais sentido. Porque, como eu disse, o arqueamento do texto é algo muito simples. Ele só tem 2 passos. Você identifica as proposições e conecta as proposições. Identificar as proposições e conectar. 2 passos que te ajudam a dividir o texto, entender o texto e, de forma simples e prática, tirar do texto informação para sua devocional, para o seu estudo bíblico, para a sua pregação. Então, nós vimos o que é uma proposição, uma afirmação sobre algo, sujeito, predicado, e vimos também que essas proposições podem ter relações coordenadas, e agora vamos continuar com as subordinadas nessa aula 4. Então vamos lá. O que nós vamos aprender? Hoje nós vamos aprender sobre a relação subordinada de suporte por uma afirmação diferente. Nós tínhamos visto uma por reafirmação e agora por uma afirmação diferente. Quais são elas? Nós temos algumas aí. A relação subordinada de fundamento, simbolizada por esse G aí. A relação subordinada de inferência, simbolizada aí por esse três pontinhos aí. A relação subordinada bilateral, a BL. A relação subordinada à ação-resultado, esse símbolozinho aí, AC, RES. A relação subordinada à ação-propósito, AC por, que está aí. Relação subordinada condicional, é o IF, TH. Relação subordinada temporal, T, e a relação subordinada locativa, L. Então vamos aí nos aprofundar nesse assunto. Por que essa relação é chamada de relação subordinada de suporte por uma afirmação diferente? Mais uma vez, vemos que essa relação é subordinada, por quê? Porque ela é uma proposição dependente e que afeta a proposição principal com relação ao sentido,
contrário das proposições coordenadas que são independentes. E por que é por uma afirmação diferente? Veja só o que o Thomas Schreiner disse sobre esse tipo de afirmação. Proposições subordinadas de suporte por uma afirmação diferente permitem que o autor desenvolva seu argumento um pouco mais. Então, essa é a ideia da relação subordinada por suporte com uma afirmação diferente. Ela dá ao autor da proposição, permite que ele desenvolva o seu argumento um pouco mais. Então, vamos estudar uma por uma. Primeiramente, a relação subordinada de fundamento. Qual que é a definição? É uma afirmação e o argumento ou razão para essa afirmação. Ela sustenta a proposição precedente. Ela dá a razão, o fundamento para a proposição que foi dada. Quais são as conjunções que aparecem aí que nós temos que ficar atentos, porque pode indicar que tem uma relação subordinada de fundamento? É a proposição porque, proposição pois e a conjunção uma vez que. Então, a conjunção porque, a conjunção pois e a conjunção uma vez que. E qual que é a palavra-chave? A palavra-chave é base, fundamento. Uma maneira de identificar se a relação ali é uma relação de fundamento é fazer a pergunta: por que a proposição precedente? Ou seja, se você tiver uma proposição e a proposição seguinte der a razão para a proposição anterior, você pode fazer essa pergunta. Ou seja, se eu te disser vou à escola, você me perguntar por quê? Porque quero aprender. Quando eu pergunto o porquê, a resposta a este porquê é uma proposição que ela tem uma relação de fundamento. Ela é o fundamento, ela é o porquê da proposição principal. Vamos ver outros exemplos aqui da Bíblia que nos ajudam a entender. Primeiramente, Mateus 5,3. Veja só o que está escrito lá. Bem-aventurados os humildes de espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Por isso, então, nós temos essa relação aqui do Gzinho. O Gzinho fica onde está a proposição de fundamento. Ou seja, se alguém te perguntar por que os que são bem-aventurados os humildes de espíritos, qual que é o fundamento para você afirmar uma coisa dessa? A resposta está aqui, porque deles é o reino dos céus. Eles são bem-aventurados, eles são felizes, porque deles é o reino dos céus. Agora 1 Coríntios 7,9. Caso, porém, não se domine, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então nós vemos mais uma vez aqui o Gzinho e a nossa conjunção aqui que indica a proposição de fundamento, subordinada de fundamento, presente aqui. E vemos mais uma vez, a proposição 9b, ela dá o fundamento, a razão para a afirmação 9a. Se você perguntar por quê, vem a resposta então 9b. Se alguém te diz assim, se alguém perguntasse então para Paulo, por que aqueles que não se dominam devem se casar? Qual que é o fundamento para você dizer isso, Paulo? E Paulo então responde no versículo 9b, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então toda vez que você tem uma proposição fundamentando, respondendo ao porquê, ela é uma proposição subordinada de fundamento, tá certo? Agora vamos ver a relação subordinada de inferência. Ela é muito parecida com a de fundamento, mas com uma diferença simples e básica. É o seguinte, ela é uma afirmação e o argumento ou razão para essa afirmação, só que ela sustenta a proposição subsequente. Veja a diferença. No fundamento, você tem a proposição e o porquê. Na inferência, isso se inverte. Na inferência, você tem o porquê e depois a proposição que está fundamentada. Ou seja, no fundamento, na relação subordinada fundamento,
vem a proposição e depois vem a razão, a base para aquela afirmação. Na inferência, isso se inverte. Vem primeiro a base para aquela afirmação e depois a afirmação. Quais são as conjunções que nos indicam que esse é um tipo de relação que pode estar presente? É a conjunção portanto, consequentemente, assim, desta forma, então. Qual que é a palavra-chave aqui para entender? É uma conclusão lógica. Quando você tem uma conclusão lógica acontecendo de algo que foi dito, então isso indica que você tem uma inferência. Vamos ver exemplos. Olha só. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Veja aqui o símbolo da inferência, bem na proposição que tem a conjunção portanto, que é uma indicadora de que há uma inferência. O que está acontecendo aqui? Pedro nos diz, ora, o fim de todas as coisas está próximo. E depois ele diz, sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Agora, o fundamento para o que Pedro está afirmando em 7b está, na verdade, na proposição anterior, na 7a. Em outras palavras, nós podemos dizer, Pedro, por que eu deveria ser criterioso e sóbrio a bem das minhas orações? Ele diria, porque o fim de todas as coisas está próximo. Mas veja que agora o porquê vem antes. Então nós temos uma inferência, uma conclusão lógica. E de forma semelhante nós vemos isso também em Romanos 6, 11 a 12. Diz assim, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Mais uma vez, o versículo 12 traz uma afirmação, mas o fundamento para o que está sendo afirmado aqui está no versículo anterior, no versículo 11. Né? Então, por que que não deve reinar o pecado no nosso corpo mortal? Porque nós devemos considerar que estamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, uma conclusão lógica. Né? Aquele que se considera morto para o pecado, mas vivo para Deus, a conclusão lógica é que ele não deve reinar, não deve deixar reinar o pecado no corpo mortal e nem obedecer às paixões da carne. Tá certo? Então nós vemos aqui a inferência. Próximo é a bilateral. A bilateral, ela na verdade é um mix do fundamento com a inferência. O que isso quer dizer? Vamos ver a definição. Ela é uma proposição que sustenta duas proposições, uma anterior e outra posterior. Veja o que está acontecendo. No fundamento, nós temos proposição e a razão, o porquê. Na inferência, nós temos primeiramente o fundamento, ou a razão, o porquê, e depois a proposição. Aqui o que nós temos é um mix dos dois. Nós temos uma proposição que sustenta tanto a anterior quanto a posterior. Tá certo? Nós vamos ver exemplo, vai ficar mais claro. Conjunções, pois, porque, portanto, então. Qual que é a palavra-chave? Fundamento mais inferência. Ou a palavra combo. Sabe quando você vai no McDonald's ou em algum lugar que você não pede só o sanduíche, você pede o combo, vem batata, vem o refrigerante, tudo junto? Então aqui esse é o combo da relação subordinada, ele é a junção do fundamento com a inferência. Veja só um exemplo para te ajudar a entender. Salmo 67, 4 e 5. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus,
Louvem-te os povos todos. Perceba que a proposição 4b, ela é o fundamento tanto para a 4a quanto para a proposição do versículo 5. Ou seja, por que as gentes, as pessoas devem se alegrar e se exultar? Porque Deus julga os povos com equidade e guia as nações, e guia na terra as nações. E por que os povos devem louvar a Deus? Por que todos os povos devem louvar a Deus? Porque Ele julga os povos com equidade e guia na terra as nações. Percebe? A 4b é uma proposição que suporta, que dá a razão, o fundamento, tanto para a 4a quanto para a 5. Tá certo? Então, por isso que nós temos o BL aqui apontando que ela tem uma relação bilateral, ou seja, ela é um fundamento para a 4a, mas ela é uma inferência para o 5. Portanto, ela é uma junção dos dois, é o combo, lembra? Então, ela é uma bilateral. Outro exemplo, Gênesis 29, 34, diz assim: outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho e disse: agora desta vez se unirá a mim o meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe chamou Levi. Então, mais uma vez, Lia disse que dessa vez o seu marido se uniria mais a ela. Por que Lia estava achando isso? Ela disse porque ela tinha dado a ele 3 filhos. E por isso ele chamou Levi. Por que ele chamou Levi? Porque ela deu à luz 3 filhos. Tá certo? Então nós temos aqui o bilateral, ou seja, o 34b funciona como fundamento da 34a e tem uma relação de inferência com a 34c. Quando tem o combo, lembra, junto, temos essa relação chamada bilateral. Próximo, ação-resultado. É quando você tem uma ação, uma proposição que é uma ação, e uma consequência ou resultado que acompanha essa ação. Essa relação é também chamada de causa-efeito. Ou seja, são 2 proposições. Uma traz uma ação e a outra traz uma consequência dessa ação, um resultado dessa ação. Algumas conjunções que indicam e podem indicar que esta é a relação entre 2 proposições. A conjunção então, a conjunção que, de modo que, entre outras. Qual que é a palavra-chave aqui? Consequência. Consequência. Vamos ver exemplos. Mateus 8, 24. Eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Nós temos uma ação e o resultado, a consequência dessa ação. Ou seja, veio sobre o mar uma grande tempestade e o resultado, a consequência dessa tempestade no mar foi que o barco estava sendo varrido pelas ondas. Então nós temos uma ação e o resultado desta ação. Agora Marcos 4,39 diz assim: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Temos aqui uma ação e temos aqui o resultado. Então, o que acontece? Essa relação indica que essa ação foi o que causou o resultado aqui. Ou seja, Jesus disse ao mar, ele repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. Quando ele falou isso, qual foi o resultado? Qual foi a consequência dessa fala de Jesus? Versículo 39b. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então nós temos a ação e o resultado.
Temos aqui até uma aplicação, né? De que quando Jesus fala, o resultado é que mesmo o vento e mesmo o mar obedecem. Vamos continuar então. Agora a relação ação-propósito. É uma ação e o seu resultado pretendido. É também conhecido como meio-fim. Perceba, nós acabamos de ver a ação-resultado. É uma ação e uma consequência daquela ação. Mas não necessariamente essa ação foi feita com o propósito de atingir aquele resultado. Eu posso, por exemplo, bater numa árvore sem querer, estou andando e bato numa árvore, eu fiz essa ação. Mas eu não fiz isso com o propósito de derrubar uma fruta. Mas a fruta pode cair. É uma consequência. Não foi uma ação feita com o propósito de derrubar a fruta. Então, se eu digo a você, estava andando, bati na árvore e caiu um fruto. Qual é a relação aí? Ação, resultado. Não tive o propósito, a minha intenção não era fazer isso. Agora nós vamos estudar a ação-propósito, quando a ação foi feita e é feita para um propósito, a intencionalidade. Se eu disser a você, eu vou bater na árvore para que caia um fruto. Qual que é a relação? Ação, propósito. Estou fazendo esta ação com o propósito. Quais são as conjunções que indicam que essa relação pode estar presente? Conjunções para que, para, a fim de que, com o objetivo de, entre outras. Qual que é a palavra-chave aqui? Intencionalidade. É uma ação feita com a intenção de atingir um objetivo. Vamos ver exemplos aqui. 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Perceba, então, a ação de humilhar sob a poderosa mão de Deus tem um propósito. Qual que é? Para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Se alguém te perguntasse, para que você está se humilhando tanto debaixo da mão de Deus? Por que você só não toma as rédeas e desiste de seguir esse Deus? Você vai responder, eu me humilho com um propósito, para que Ele, em tempo oportuno, me exalte. Então, ação, propósito. Outro exemplo, Marcos 7,9, diz assim, e disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Temos aqui uma ação e um propósito. Eles estavam dando um jeitinho para rejeitar os preceitos de Deus com um propósito. Tinha uma intenção no coração deles aqui que é revelada para nós. Eles estavam fazendo isso com o propósito de guardar a própria tradição deles. Então essa é a ação, propósito. Agora a relação subordinada condicional. Ela é essa if, th, tá certo? Qual que é a definição? Uma ação potencial e seu resultado. Se isso acontecer, então isso acontecerá. Ela é uma ação potencial, algo que pode acontecer, e o resultado contingente, ou seja, dependente dessa ação. Conjunções aqui que nos sinalizam. Conjunção se, então, desde que, a menos que, entre outras. Qual que é a palavra-chave aqui? A palavra-chave aqui é resultado contingente. Um resultado que depende de algo. Veja a diferença também entre essa relação e a relação ação-resultado.
Deixa eu usar o exemplo da árvore de novo. Se eu disser a você, eu bati na árvore e o fruto caiu. Esse não é um resultado contingente. Isso de fato aconteceu. Eu bati na árvore e o fruto caiu. Agora, se eu disser para você, se eu bater naquela árvore, o fruto vai cair. Percebe a diferença? O fruto cair agora é um resultado contingente. Depende se eu vou bater na árvore ou não. Então, perceba a diferença entre ação e resultado. A ação e resultado é uma ação e o resultado, a consequência que acontece daquilo. Mas não está contingente a algo acontecer. Não é um resultado contingente. Já aqui é um resultado que depende de algo. Percebe? Em um eu digo, eu bato na árvore, o fruto cai. Eu bato na árvore, o fruto cai. A ação e a sua consequência. Não depende de nada. Agora, quando eu digo, se eu bater na árvore, o fruto vai cair. Percebe? Para que esse resultado aconteça, ele depende de algo acontecer, que pode acontecer ou não pode acontecer. Então, só para você diferenciar aí essas duas relações e não confundi-las. Vamos lá para os exemplos então. Gálatas 5,18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Temos aqui o if e o th. O if sempre fica naquela proposição que traz a ação e o th sempre fica no resultado contingente. Tá certo? Então, o que nós temos aqui? Mas se sois guiados pelo Espírito. Ou seja, se você é guiado pelo Espírito, você não está sob a lei. Mas perceba que há um resultado contingente. Qual que é o resultado aqui? É não estar sob a lei. Mas depende do quê? Depende de ser guiado pelo Espírito. Quer dizer que só aqueles que são guiados pelo Espírito não estão sob a lei. João 15,14 agora. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Perceba aqui que a gente inverteu agora, por quê? Porque o if sempre fica na proposição da ação e o th sempre fica na proposição do resultado contingente. O que nós temos aqui? Se vocês fazem o que Jesus manda, então vocês são os amigos dele. O resultado aqui é o quê? Ser amigo de Jesus. Mas depende do quê? Depende de fazer o que ele manda. Certo? Então temos aí a relação condicional, a relação if-th. Bom? Agora a relação temporal. A definição dela é uma afirmação e a ocasião em que ela é verdadeira ou pode ocorrer. Ou seja, é uma afirmação e uma categorização temporal a respeito desta proposição. Quais são as conjunções? Quando, sempre que, antes, depois, etc. Qual que é a palavra-chave? Quando. A pergunta quando. Se você perguntar a proposição principal quando e a próxima proposição for a resposta, esta proposição ela tem uma relação subordinada temporal. Vamos ver exemplos que vão nos ajudar a entender melhor. Mateus 6,16. Quando jejuardes, o tzinho aqui fica na proposição temporal, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Vamos fazer o teste aqui da pergunta-chave, lá da palavra-chave. Não vos mostreis contristados como os hipócritas. Quando? Quando jejuardes. Percebe? A 16a
responde à pergunta de quando acontece a 16b. Então, nós temos uma relação temporal. É interessante aqui perceber que Jesus usa uma relação temporal e não condicional. Interessante, né? Jesus não diz se jejuardes. Jesus diz quando jejuardes, o que implica que nós devemos estar jejuando. Não é se e quando, e não é se a gente quiser jejuar. Ele está dizendo quando jejuar. A implicação é que nós, em tempos oportunos, temos sim que estar jejuando. Então é interessante que Jesus use a conexão temporal aqui. Agora Gênesis 24:19. Acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. Quando que ela disse isso? Quando ela acabou de dar a beber. Então nós temos uma relação temporal. 19a é o quando do 19b. Tá bom? Então por isso temporal. E agora a relação subordinada locativa. Ela é uma afirmação e o lugar onde é verdadeira ou pode ocorrer. Se a temporal mostra o tempo, o quando, a relação locativa mostra aonde, o local. Quais são as conjunções? Onde, onde quer que, etc. Palavra-chave, palavra local ou a pergunta onde, a proposição principal. Vamos ver exemplos? Mateus 18:20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Vamos fazer o teste? 20b. Ali estou no meio deles. Onde? Onde que Jesus está no meio deles? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome. Então a relação locativa, 20a, fica com esse Lzinho aqui, porque ela dá o local, onde, do 20b. Agora Ruth 1,16, especialmente essa partezinha aqui, diz assim: porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O que Ruth está dizendo para Noemi aqui? Onde que Ruth vai? Aonde quer que Noemi for. Onde que Ruth vai pousar? Onde quer que Noemi pousar. Então, temos uma relação aqui locativa, o local, o onde. 16b nos mostra o local onde 16c acontece e 16d o local, o onde de 16 é. Então tá certo, essas são as relações subordinadas de suporte por uma afirmação diferente. Nós vimos a relação subordinada de fundamento, inferência, bilateral, ação-resultado, ação-propósito, condicional, temporal e locativa. O exercício: folheie a sua Bíblia e tente achar pelo menos 2 proposições de relação subordinada para cada relação estudada nesta aula. Reveja aqui as conjunções e folheie a sua Bíblia e tente achar textos que têm 2 proposições conectadas por fundamento, 2 conectadas por inferência, 2 por bilateral, 2 por ação-resultado, 2 por ação-propósito, 2 por condicional, 2 por temporal e 2 por locativa. É importante a prática. Uma das coisas mais importantes no arqueamento do texto é a prática. No começo é muita informação, talvez fique um pouco nebuloso essas categorias, mas o que vai te ajudar a ir tirando essa nuvem aí de saber qual usar, quando usar, é a prática, tá certo? É importante memorizar, mas não basta só memorizar quais são as categorias, é importante praticar, tá certo? Então, bons estudos para você e até a nossa próxima aula. Strong.